Olá! Na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos falar sobre os impactos do meio ambiente ou do ambiente onde nós estamos inseridos. Vem ver como isso funciona. Bom, a intervenção humana na natureza. O que a gente tem feito que não tem sido considerado muito apropriado para o meio onde a gente vive? Poluição, extinção das espécies, desmatamento, o esgotamento dos recursos naturais. Como que isso funciona? Quais são os fatores que a nossa posição no meio ambiente onde nós estamos inseridos tem trazido de dano? Como que a gente tem feito para não tornar tão agradável este meio que nós... O que a gente tem feito de errado? Quais são os riscos que nós temos trazido para o meio onde nós vivemos? Vamos pensar? Bom, poluição. Muita gente acha que a poluição é simplesmente as coisas que são ocasionadas aí pelas indústrias, né, e tudo. Não é só isso que ocasiona a poluição. O lixo que nós descartamos de maneira errada, os dejetos que nós deixamos chegar até os rios, até os mares. Então, o que é poluição de fato? É tudo aquilo que traz degradação para o meio aonde nós estamos. Então, tudo aquilo que eu trago de sujeira, de não colocar no lugar certo, né, do descarte do nosso lixo, tudo isso, não só o plástico, não só os dejetos do esgoto da minha casa, né, mas o nosso dia a dia. De que maneira eu estou processando o lixo da minha casa? Como que eu guardo as coisas dentro da minha casa para serem descartadas? Como que eu faço com que isso seja, né, totalmente de maneira errada ou certa? Como que eu estou fazendo isso? O lixo da nossa casa, ele é separado? O seco do úmido? Quando acontece de quebrar algo dentro da nossa casa, como que nós fazemos o descarte desse lixo? Nós estamos colocando a vida do outro em risco? Como que eu estou poluindo? Eu simplesmente chego e jogo em qualquer lugar? Isto é poluição? Muitas vezes a gente não tem noção do quanto o simples papel da bala que eu levo no bolso ou que eu deixo para colocar na lixeira 2, 3 dias depois pode estar ajudando. Ah, mas o papel de uma bala, o que tem a jogar no chão? Eu jogo o papel de uma bala hoje, o meu colega amanhã joga outra, o pai joga um outro papel pelo chão, e aí? Quanto de acúmulo de lixo nós vamos levando ao longo da nossa vida? Quanto de lixo errado, descartado de maneira errada, vem trazendo a poluição? Não só do papel, mas do plástico. Às vezes o uso também de materiais não tão nocivos ao meio, que às vezes eu descarto depois de uma maneira incorreta, também vem trazer danos. Por exemplo, o isopor, o plástico, a sacola plástica, que muitas vezes a gente descarta de maneira errada. Isso tudo é poluição. E a gente tem que pensar um pouquinho como eu posso evitar que aconteça a chegada deste lixo até os mares, até os rios. Quanto de lixo eu tenho produzido? A gente não pode colocar a culpa só nas empresas, nas indústrias que produzem os gases. Eles também poluem? Sim. Mas e eu? Eu também não estou poluindo? São só as indústrias que poluem? Não. Muitas vezes a gente não pensa na emissão, né, do gás que o carro, quando a gente está ali dirigindo, libera.
os gases que são liberados pelo cano de descarga da motocicleta, do carro, eles também causam danos, eles também poluem. E aí? A gente não tem que só colocar culpas, a gente tem que procurar fazer nossa parte na questão dessa poluição. Bom, uma das maneiras que a gente pode usar, né, para evitar que essa poluição chegue de uma maneira tão agressiva, usando os 4 R's, que são repensar. Então, eu posso organizar todo o meio aonde eu estou inserido, fazendo com que, levando a informação, às vezes ao meu vizinho, às vezes dentro da escola mesmo, às vezes tem uma pessoa que não sabe como fazer isso, então eu posso informar, mostrar uma postura de cuidado com o meio onde eu estou inserido. Então isso tudo é repensar. Eu posso reduzir. Então, ao evitar ficar trazendo aquele monte de sacolas, às vezes está no supermercado, faz a compra, ao invés de colocar uma sacola só ou de levar a sua para trazer, você coloca ali 2, 3 sacolas e põe tudo, uma coisa às vezes dentro de 2 sacolas. Então, isso tudo é reduzir. Reutilizar. Muitas vezes a gente não pensa em como reutilizar algumas coisas. Simplesmente descarta aquilo como se não tivesse mais utilidade alguma. E se a gente pensar um pouquinho, pode não ter utilidade para mim, mas às vezes para o outro tem, né? E a gente tem que aprender a cada dia mais reutilizar algumas situações. Reciclar. Muitas vezes a gente até critica, né? Aquele professor que gosta de fazer algumas coisas usando material reciclado. Nossa, que professor que gosta de carregar lixo, né? Ou, minha avó adora guardar um lixo para poder ficar lá depois só entulhando. Não, minha avó fez o vaso da planta usando, né, um material reciclado. Nossa, ficou feio. Mas você não tentou buscar algo para poder ajudar a sua avó a reciclar de uma maneira bonita. Nós podemos fazer isto. Então, os 4 R's vêm nos lembrar que para combater é só repensar, reduzir, reutilizar e reciclar para que o nosso meio fique mais saudável. Bom, algumas formas que a gente pode estar usando para combater essa poluição. Promover uma educação ambiental. Mas eu sou só um aluno, né? Como que eu poderia trazer isto? Eu sou só o filho. Quem tem que pensar isso é meu pai e minha mãe. Não, todos nós temos que pensar em como nos educar dentro do nosso espaço, dentro do nosso meio ambiente. Uma outra dica. Tem eu, meu pai, minha mãe, a gente sai para trabalhar. Cada um sai no seu carro, no seu tempo. Por que não podemos usar um único carro e fazer todo esse processo? Muitas vezes tem um colega de trabalho que mora ao lado, podemos fazer um rodízio. Hoje vamos no meu carro, amanhã vamos no seu. Isso é uma forma de ajudar. Reduzir o número do volume, às vezes, do som da televisão, né, do rádio do carro. Gente, muitas vezes a gente não pensa na poluição sonora. E, ultimamente, a poluição sonora ela tem aumentado. E com um agravante. Muitas vezes, os adolescentes têm usado o fone de ouvido o tempo todo. E com um volume ensurdecedor, que às vezes você está passando do lado e consegue ouvir o que ele está ouvindo. Com o passar dos anos, isso vai causar dano à sua cavidade ali, auricular. Então, por que eu preciso disto? Antigamente a gente não tinha isso. Eu acho que tudo dentro de uma dosagem bacana, né? A gente consegue fazer. Descartar materiais. Eu posso pensar em como eu estou fazendo descarte dos materiais da minha casa. Se tem algo que eu posso reutilizar, né?
se tem algo que o outro pode reutilizar. Ah, eu fui no supermercado, eu vi um negócio lá que eu nem precisava, mas eu vou comprar de si mesmo. Ah, eu achei na internet uma peça, nesse momento eu não estou precisando, mas ela está na promoção, eu vou comprar. O consumo exagerado, fazer o uso do poder, trazer esse consumo para dentro da minha casa, se eu não estou precisando. Evitar esse consumo exagerado. Como que isso pode evitar a poluição? Se eu compro uma série de baterias, para quê se eu só vou usar uma? Aí depois eu saio descartando aquilo de maneira errada. Vocês sabiam que por nossa cidade existem vários pontos onde você descarta a pilha que você não usa mais? Você não pode jogar ela no lixo comum da casa? A bateria do celular, tudo isso tem um lugar correto para ser descartado. Saneamento básico. Se na minha casa existe, um saneamento bacana, a gente tem que saber fazer o uso. Eu não posso jogar tudo que pelos dejetos ali, porque aquilo ali vai alcançar as redes fluviais, vai chegar ao nosso rio. Muitas vezes, dependendo do que foi ali, ele vai causar entupimento. Vem as chuvas e aí os alagamentos. Então, tudo isso tem que ser repensado e são maneiras da gente combater, sim. Então, quando a gente traz todo esse processo de educação do uso do meio aonde a gente está inserido, a gente faz essa educação ambiental de uma maneira muito tranquila. E acaba que eu sirvo de exemplo para as pessoas que estão próximas a mim. E com isso, eu ganho na qualidade do ambiente onde eu estou inserido, certo? O desmatamento é algo que a gente tem se preocupado. Mas será que a gente tem pensado em outras formas de trazer isso aí, essa condição, para o meio aonde a gente está vivendo? Os nossos meios urbanos cada dia menos têm presença de algum tipo de mata, né? A gente vê bruscamente o arrancar, de árvores centenárias até de maneira desordenada. E aí? O nosso país é considerado o segundo país de maior cobertura vegetal do mundo. Como que eu tenho trabalhado para que isto seja algo constante? Eu vou ali, planto uma árvore, é só isso? É só esse processo? É só esse trabalho que tem que ser feito? Como que isso pode ser feito? Existem as políticas públicas e a gente, enquanto ser humano que ocupa o espaço no meio ambiente, a gente tem que tomar conhecimento de como é que está sendo trabalhada essa política pública para que o nosso Brasil, o nosso país, continue se assegurando essa condição de um país onde a cobertura vegetal ainda é cobiçada pelos outros. Uma coisa que provoca bastante essa questão do desmatamento são as propriedades rurais. Eu quero aumentar o meu rebanho. Então, aquela mata ali, ela não é tão necessária. O dono daquela área, ele vai lá e simplesmente corta todas as árvores daquele ao redor. E com isso, ele perde, às vezes, uma nascente e ele nem percebe que ele está perdendo. Então, o cuidado com todo esse meio, ele tem que acontecer não só pelos órgãos governamentais, não só por um único indivíduo, mas como todo, né? Uma outra coisa preocupante são as cidades que cada dia mais elas crescem e com isso a urbanização ela vem engolindo as áreas que são de mata. Então a gente precisa pensar nesse entorno. Como é que está a vegetação?
Existe um lugar por onde eu caminho e que seja bacana e que tenha uma vegetação legal e que eu gosto de estar ali? Eu posso preservar aquele meio? Tem como eu preservar aquele meio? O que eu posso fazer para tornar este espaço diferenciado? Como que eu posso cuidar? Certo? Extinção de espécies. Este é um fato bastante agravante. Quando você tem uma única espécie que vem sendo degradada, ela vem diminuindo, né? Ao ponto de se tornar extinta, deixar de existir, eu não estou afetando só aquela espécie, eu vou afetar todo o ciclo ao redor dela. Então eu vou ter perda da biodiversidade, eu vou ter redução do fundo genético global do planeta, porque acaba que eu afeto a cadeia alimentar de uma maneira brusca, a diminuição do número de recursos naturais, às vezes, a variabilidade das espécies e do que há de alimento entre as espécies. A capacidade da regulação do ecossistema, o balanço, sabe? Onde não existe uma coisa muito superior à outra, há um balanço, há um nivelamento entre o ecossistema, entre as espécies. Lembra que a gente tem falado muito da condição de perpetuar, de manter essas espécies em uma condição? Pois é, quando uma única espécie ela é extinta, ela causa um desequilíbrio em todo o meio onde ela está inserida. E isso afeta o meio como um todo. Não só aquela espécie que está extinta, mas as outras espécies também alcançam um desequilíbrio. E isso vai afetar todo o meio onde nós estamos inseridos. Ah, professora, tem uma espécie que ela ainda não está em extinção. O que eu posso fazer para cuidar desta espécie? Eu posso, se for uma espécie vegetal, olhar se ela tem sementes, organizar para que essas sementes sejam dispersas em locais diferentes da onde a sua matriz está, para que você consiga modificar os espaços e trazer essa espécie de volta. Ah, professora, mas não tem mais nada dessa espécie. Eu não tenho nem mais histórico dela, já está tudo acabado. O que eu posso fazer? Infelizmente, quando você diz que uma espécie está extinta, é porque você não tem mais nenhum meio para salvá-la. Então, é melhor pensarmos um pouquinho naquelas que nós temos, para que elas não cheguem a uma extinção. Bom, o esgotamento dos recursos naturais é outro fator que é bastante preocupante. Quando você tem um lago onde existem várias espécies de peixes e ali você vai retirando e não repõe e também não permite que as espécies que ali estão consigam se multiplicar, se reproduzir. Se você tira e não coloca de volta, você vai acabar caindo lá na nossa questão da extinção daquela espécie ou de várias espécies. E aí? A colheita de uma maneira desordenada, ou a caça ou a pesca de maneira desordenada, ela vai trazer desequilíbrio. Você vai esgotar, você vai chegar a um ponto final daquilo ali. E isso não é bom. Quando você tira toda a vegetação de uma área, você vai acabar fazendo com que aquela área ela venha sofrer danos muito maiores, né? A gente vai ter aí várias questões do solo, perda, né, de nutrientes deste solo, que mais tarde a gente não vai conseguir nem reverter. E a emissão do dióxido de carbono, que vai fazer com que a gente tenha aí efeito estufa, aquecimento global, a escassez, né, muitas vezes da água. Então, tudo isso, gente, tudo que a gente faz em excesso tem consequências lá na frente. E se eu esgoto um determinado
recurso, eu vou estar tirando a probabilidade de que uma espécie consiga sobreviver naquele meio e eu vou causar a extinção daquela espécie. Percebem como tudo está interligado? Se eu tiro toda a vegetação de um solo, eu vou ter erosão. Aquele solo vai perder nutrientes. A chuva vai vir, vai lavar aquele solo, pode causar um deslizamento, um soterramento de uma espécie que ainda existia ali. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de agir, para que não esgotemos recursos, para que não chegamos à extinção de uma espécie. É nossa responsabilidade cuidar do meio onde nós estamos inseridos. Para melhorar o nosso conhecimento, nós vamos acessar as bibliografias e, além disso, vamos acessar a plataforma SMED-GV, apontando a câmera do nosso celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até breve!